E aí, muito boa noite, Minas Gerais. Boa noite, telespectadores e telespectadoras do Brasil, das Gerais. Boa noite, internautas, né? Queridíssimos amigos nossos do Facebook. Olha só, no programa de hoje, um assunto palpitante. Por que a depressão é a doença do século? Por que os casos só estão aumentando? 18% dos brasileiros estão sofrendo com a doença e não é fácil. Só quem tem sabe o que ela significa. Então, no programa de hoje, vamos falar dos tratamentos, das novidades. É possível curar sem medicamento? Tem saída? Olha, você vai ver no programa de hoje que tem saída, sim. Quer saber de tudo? Você está no programa certinho. Então, se você tem algo a dizer, fala pra gente, quer abrir o coração, abre pra gente. Os nossos canais de comunicação estão todos aí, pelo telefone 32090021, tem os contatos pela internet, brgerais@redminas.mg.gov.br, no meu blog, robertazampetti.com.br, tem endereço do Twitter, tem o facebook.com/Brasil da Gerais. Você vai ver, 3 pessoas que estão aqui no estúdio são nossos amigos do Facebook. Todo dia tem gente do Facebook. Vai lá na nossa página. Se você não é nosso amigo nem nosso amigo, vamos fazer amizade hoje. A gente adora. facebook.com/Brasil das Gerais. E tem uma promoção que vai só até amanhã, que você pode entrar ainda. Bárbara, porque você vai ter que usar o coração. Isso é muito gostoso. Entra lá, facebook.com/BRGerais. Olha só, gente, vamos começar com o depoimento que a gente gravou por telefone da Maria do Socorro, que ela se sentiu, e não é só ela, gente, mas ela é um exemplo de gente com depressão que se sentiu muito discriminada por conta da doença. Olha só. Eu tive depressão endógena há mais de 30 anos. Quando a gente está deprimido, a gente precisa de muito apoio psicológico, de muito carinho, muita atenção. Mas as pessoas não se preocupam muito porque aparentemente a gente está bem. Porque quando é uma doença clínica que aparece, né? Então as pessoas veem que a pessoa está doente. Mas a depressão não. A depressão ninguém enxerga ela. Então aí vem o preconceito, né? Porque quando a pessoa descobre que a pessoa tem depressão, ela já fica discriminada, porque é uma pessoa insegura, é uma pessoa, às vezes, cansativa, é uma pessoa que tem dificuldade, assim, em praticamente tudo. E quando a gente começa a fazer um tratamento de depressão e que você começa a perceber que você está indo bem, você se sente outra pessoa. A sua autoestima muda, você se sente mais gente, você se sente, assim, dona de você. A gente sente que a gente pode viver, que a gente deve viver. E, Maria do Socorro, que a gente não deve desperdiçar a vida, né? Porque essa vida aqui, pelo menos a que a gente conhece, é só essa que a gente tem. Então, a gente não pode desperdiçar. E tem que procurar ajuda, tem caminho. Vocês vão ver aqui durante o programa que tem caminho, sim. Agora, Gilda, você até veio com uma camiseta, a Sociedade contra o Preconceito, a Associação Brasileira, é uma campanha da ABP, né? Que é a Associação Brasileira de Psiquiatria. Por quê? Para quem não sabe, hoje a depressão é considerada uma doença, né? E todas as doenças que têm alguma ligação com o sofrimento mental, tem um preconceito muito grande, né? Infelizmente ainda tem muito, Roberta. Então, por isso a Associação Brasileira de Psiquiatria, né, vem trabalhando nessa campanha de quebra desse preconceito. E além de haver esse preconceito contra a doença mental e contra o portador de sofrimento mental, também contra o psiquiatra. Ainda existe. Tem muita gente que nem procura. Que não procura. E, aliás, o problema da depressão, um dos problemas da depressão é que grande parte não procura ajuda justamente
Vou no psiquiatra, coisa de gente louca. Vou no psicólogo, até psicólogo também, Sim, psicanalista, você é psicanalista. Não, trata de gente doida, eu não sou doida. Não tem isso ainda? Tem muito, né? Muito, sim. Então, um programa como esse, o depoimento de pessoas que já passaram por essas dificuldades, é muito importante. É muito importante. Então, os que estão nos ouvindo e que estão sofrendo e não buscam ajuda, né, ouçam esses depoimentos e encontrem a saída. Com certeza. E agora, antes deles falarem, tem uma coisa também que a gente não pode deixar de dizer, é que pelo menos acho que 2/3, gente, olha, isso eu achei da maior gravidade, Gilda, 2/3 das pessoas que têm depressão não são tratadas de uma forma adequada. O paciente, para ele chegar ao psiquiatra, em geral, ele roda várias especialidades antes, né? Vão ao clínico, as mulheres muito ao ginecologista, isso quando vão ao médico, né? Porque quando vão, eles podem ser bem ouvidos e bem encaminhados, né? Mas muitas vezes ficam sofrendo em casa, ou então às vezes eles vão em busca de soluções mágicas, né? Vão a candomblés, igrejas que podem ajudar, porque acho que fé ajuda em tudo, mas nem sempre, né? Nem sempre da maneira adequada. Pode funcionar como uma forma complementar, digamos assim. Mas muitas vezes isso vai retardar um tratamento, né? Ou até não. impedir. Você está dizendo que a pessoa vai só para isso. Só. Não. Aí não pode. Aí, nesse caso, tem que procurar, porque a depressão é uma doença, é uma coisa química, né? Sim, ela precisa ser tratada. Precisa ser tratada. E uma coisa importante, que as depressões leves, nem sempre elas precisam de medicação. Quando elas são bem conduzidas com psicoterapia, resolve. Né? As depressões leves, né? E 30% das depressões resolvem dessa forma. Então, realmente, medicação para depressão moderada, depressão grave. Pois é, nós vamos depois mostrar várias saídas aí, gente, que a gente gravou para vocês. Mas, Elvia, você sofreu demais. Eu contei para ela, gente, que aqui antes eu estava lendo a pauta, né, à tarde, para fechar o programa, e eu falei assim, meu Deus, eu quase chorei, fiquei, meu Deus, que coisa, porque assim, você não conseguia simplesmente fazer as coisas mais básicas, arrumar uma casa, ir para uma cozinha, sair para ir na padaria, comprar um pão, nada. Nos últimos 5 anos, eu tinha uma história com a depressão de 20 anos, mas não me paralisava. Nos últimos 5 anos, a depressão começou a me paralisar. Foi um processo até que me paralisou mesmo. Né? Então, mesmo de você ficar só na cama? Só ficar na cama, de não conseguir tomar banho. E que você foi, inclusive, você teve quantas internações? Eu tive 3 internações com mais assim de 30 dias, 3 internações com mais de 30 dias e outras menores. Agora, eu achei curioso que você falou que a depressão surgiu com você aos 28 anos de idade, aos 28 anos. E você falou que assim, do nada. E você lembra a primeira coisa que você sentiu? Eu sempre falo às vezes com os médicos, os psicólogos, que eu lembro a primeira vez que eu fiquei deprimida. Então, geralmente, as pessoas falam, eu perdi uma pessoa, então fiquei deprimida, entrei no processo de depressão. Eu não tenho essa história para contar. Um dia, né, meus meninos ainda eram pequenos, né, há 20 anos atrás, um dia, quando estava entardecendo, aquela angústia, aquela coisa foi tomando conta de mim, eu falei, eu vou deitar. E eu lembro que eu pedi para o meu marido, você cuida dos meninos? Você sabe a hora que é mamadeira? Você sabe a hora que é isso? Eu vou deitar. Pensei que eu estava ficando gripado, era alguma coisa assim, mas no outro dia eu não queria nem levantar. Aí foi um processo. Só foi piorando. Só foi piorando. Mas nesse tempo, no início não busquei tratamento, depois busquei, já fiz tudo quanto é tipo de tratamento. Porque aí procura tudo, né? Tudo. Mas você já teve problema, inclusive, com medicação, né? Com medicação. Séria. Séria. É importante a Elvia lembrar, eu já conheço um pouquinho da história, que ela teve várias doenças orgânicas, né? E doenças físicas. Agora, essas doenças físicas é que provocaram a depressão ou a depressão que provocou essas doenças? O que veio primeiro, Elvia? Eu nunca sei, eu fico sempre nesse limite, eu nunca sei o que começou primeiro, na realidade. Porque nesse quadro de depressão, com o passar dos anos, eu tive alguns problemas físicos, até o hipotiroidismo, mas uma das coisas mais sérias, eu tive um problema na suprarrenal. Um tipo de tumor na suprarrenal. Mas então você não sabe o que veio primeiro, porque eu né? já tinha quadros esporádicos de depressão. Depois, quando eu tive esse quadro, que eu tive 2 cirurgias bem grandes desse tumor que eu tive na suprarrenal, aí eu entrei num
numa questão muito séria. Aí junta de depressão, tudo, né, Gilda? É. Junta doença, porque hoje eu estava até conversando com um oncologista, que é o doutor André Murat, ele estava falando assim para mim, Roberta, às vezes pode ser sim, quer dizer, não é o caso de ninguém aqui, gente, mas a depressão ela pode parecer como um sintoma de uma doença cardíaca ou até câncer. Ele falou que muitas vezes câncer de pâncreas é o melhor exemplo que ele me deu, que ele falou assim, às vezes não aparece nada, aparece uma depressão, vai ao psiquiatra, começa a tomar antidepressivo, remédio para isso, e isso o câncer tá lá, ó, tá lá aumentando o tumor e tudo, e a pessoa não viu. Então é muito complicado essa questão da depressão. Exatamente por isso, com casos como o da Elvia. Primeiro, né, questões da tireoide. É muito ligado à depressão. O hipotireoidismo, um dos sintomas é a depressão. Nossa, eu tenho hipotireoidismo, mas não tenho depressão. Não, você nunca. Não, já tive síndrome do pânico, mas tive depressão também, né? Mas não nesse nível de ficar deitada, não querer sair de casa, não. A síndrome do pânico a gente tem medo de sair, medo, né? Porque acha que vai morrer e tudo mais. Eu acho que o mais difícil da depressão, você tem que ficar se justificando pelo que você está sentindo. Por exemplo, quando a pessoa tem um tumor, alguma coisa, tá, já tem aquela doença. Agora, quando você não tem nada que mostra assim no exame, não mostra. Você ainda se sente culpada pelo que você está sentindo ainda. É uma das características que faz mais sofrer o deprimido. E o preconceito vem muito, né, grande, se a gente... Pois é, gente. Depois você vai falar, gente, mas olha, foram quantos anos de sofrimento? 20 anos. 20 anos, ela até se aposentou. Você é pedagoga, Sou né? pedagoga. Por conta da depressão. Mas aconteceu que ela tá boa, não tá boa? Tô ótima. Feito coco? Tô ótima. Quer dizer, olha, gente, a história dela, o caso dela que você conhece, não foi um caso assim, de uma depressão leve. Eu tive uma depressão maior, eu fiz ECT, muito ECT. O que é ECT? É eletroconvulsoterapia. É o tratamento final, assim, né? Pois é, inclusive nós temos aí, vamos colocar, eu quero ouvir vocês, mas nós temos uma nova terapia com ondas magnéticas, não sei se é isso não. Não, é outra coisa, eu acho né? Que até vale, desculpa, Roberta, mas fala um pouquinho sobre esse ECT, porque ele ficou muito estigmatizado. Porque é choque? É o eletrochoque, né? É o choque, né, que leigamente se fala. Mas ele é um tratamento importantíssimo em depressões como ela teve. Se for bem indicado. Claro, se for bem indicado, pontualmente indicado, mas ele ficou muito estigmatizado porque até a década de 70, como não se tinham outros recursos na psiquiatria, era feito, inclusive, indevidamente. Né? Então, ficou banalizado. Mas é um recurso nessas depressões muito graves, muito importante. Mas salva isso não tem vidas. nada a ver com a tal Não. Você está falando das ondas eletromagnéticas transcranianas. Sim. Né? Isso é um tratamento novo, ainda, né, nós não temos muitos estudos ainda, ele está sendo usado atualmente, né, há mais ou menos uns 6, 7 anos aqui no Brasil, né, tá em fase de estudos para depressões leves a moderadas, não para depressões graves. Pois é, mas aí eu vi que pelo Conselho Federal de Medicina, eles já aceitam, né? Esse tratamento. Mas olha só, gente, é isso, né? Peraí, agora vamos explicar. São ondas magnéticas que têm conseguido reduzir a depressão em 60% dos casos. Veja só como é que funciona isso. O equipamento é de estimulação magnética transcraniana superficial. Superficial por quê? Para uso em consultório, em clínica, como é aqui, o Conselho Federal de Medicina autorizou apenas para depressão, zumbido no ouvido e alucinações auditivas. Ele se baseia na produção de ondas magnéticas que vão penetrar na córtex cerebral até 3 a 4 centímetros. No cérebro existe uma região que normalmente equivale a uma faixa aqui que cai em cima da orelha, dos dois lados. Essa região, chamada córtex motora, quando estimulada, ela provoca um movimento contralateral. A menor intensidade capaz de provocar o menor movimento é o que a gente chama de limiar motor. Isso nos norteia com relação à intensidade que vai ser usada durante o tratamento. As sessões se dão de 20 minutos por dia, todos os dias, 10 a 30 dias subsequentes. Temos aí uma média de 60%, 70% de melhora, de bons resultados, e isso em medicina é um número muito alto.
É legal, né? A terapia com ondas magnéticas, ela não pode ser aplicada em pessoas com marca-passo, cardíacas, pessoas cardíacas e também em quem já tem algum tipo de metal no crânio, né? Mas você disse, ela disse também, são para casos mais leves. Mas né? você conhece esse? Você acredita nesse tipo de tratamento? O que eu estou te falando, ele é muito recente. Mineiro é bastante cuidadoso, né? A gente vai pelas beiradas... Mas pelo menos já está aprovado pelo Conselho Federal. Não é nenhuma mágica e é indicado para depressões leves mais a moderadas. leves, né? Ok, gente, olha, Marilda Alves, eu tive depressão, sei bem o que é isso, além de medicamentos, um médico que é um amor de pessoa, pude contar com o apoio da minha família, graças a Deus, isso é passado, graças a Deus. Depois nós vamos falar, a família, gente, é fundamental, um médico também, né, que converse, né, Gilda? Você é assim, que dê atenção, que escute, né, isso é fundamental. Mas olha só, Liliane, e você, Liliane, você agora está sem depressão também, né? Graças a Deus. Mas você sofreu com a tal da depressão, muito, né? Muito. Desde quando, hein? Muito. Roberta, eu acho que partindo de um provável DNA da minha família, que muitas pessoas na parte do meu pai têm esse problema. Seu pai também tem depressão? Tem, já há muitos anos. E a partir disso, e também com a parceria desde 1995, que estou portadora de esclerose múltipla. Mas a depressão tinha surgido antes ou ela aconteceu junto com a esclerose múltipla ou depois? Ela intensificou com a esclerose múltipla. Mas anteriormente, por eu ter sido assim, uma filha um pouco, como diz minha mamãe, para frentex, porque eu tive meus filhos, minha filha antes de casar, com 16 anos, e isso acho que gerou, né, todo um processo que veio culminar com a esclerose múltipla e a explosão de toda a depressão que eu passei com a parceria das medicações que são extremamente invasivas. Pois é, você acha que a sua esclerose múltipla, resultado disso tudo, é isso que você está falando? Não exatamente isso. Eu, assim, acredito que o aparecimento da esclerose múltipla corroborou para que aumentasse mais, né, o fato de ter me casado muito jovem, frustrado os planos dos meus pais. Pois é, isso eu queria chegar. É porque, às vezes, a doença autoimune, ela tem muito a ver com isso, não tem, Gilda? Muito. Sim. Mas eu estava falando, eu tenho vitiligo, tenho hipotiroidismo, que é... Não, eu quero te interromper, te agradecer pela sua coragem de assumir isso, né, frente a toda Minas Gerais, todo o Brasil e a internet. Não vejo problema nenhum, gente. Que bom. Eu falo que todo mundo tem uma pedrinha no sapato. Com certeza. Dificulta um pouquinho a vida da gente, mas a gente não pode supervalorizar, não. Mas com falar certeza. sobre isso é muito importante, Roberta. Eu acho demais. Muito. Eu acho demais. Aí, mas aí você também está aqui, você assume também. Claramente. E tá ótima. Graças a Deus. Você está ótima. Como é que você conseguiu ficar livre da depressão? Roberta, ela foi, assim, uma companheira minha por muito tempo. E partindo de um problema familiar que eu tive, que me transtornou demais, extremamente, porque gerou um processo jurídico. Foi sua separação? Também, não, foi posterior a isso. Eu decidi, uma das noites que eu estava passando pela a recuperação de uma quimioterapia, que me ajudou a paralisar a esclerose, né, estabilizou o quadro da esclerose múltipla. Eu parei de madrugada e comecei a conversar com o todo-poderoso Criador e levei um papo sério com ele e pensei assim, poxa, se até hoje a tua história está aí e dizem que você tirou um cara de 4 dias, então por que não você me ajudar com essa depressão, com a esclerose, com família, etc, etc. E eu acho que ele me ouviu, graças a Deus, e como tem sempre me ouvido, estou aqui, graças, né, a ele e a vocês. E depois você vai contar mais, mas olha a carinha boa dela, gente. Incrível. E você está fazendo também, você falou que a sua esclerose múltipla, ela deu uma estagnada, né? Graças a Deus, eu tive o diagnóstico inicial de esclerose múltipla surto remissiva até por volta de 2005, quando eu tive o grande amor da minha vida, que depois da nossa separação, aí eu me afundei completamente num mar de depressão. E a partir daí eu procurei um tratamento muito sério que é empreendido na faculdade de Ribeirão Preto e lá
um dos médicos me disse que não seria mais surto-remissiva, que seria secundária progressiva. Aí voltei para BH extremamente abalada, deprimida, pensando, poxa, o que vai acontecer da minha família, os meus filhos, meu pai, minha mãe, eu como filha única, minha mãe perdeu 5 filhos. Então, fiz um tratamento posterior de quimioterapia e, a partir disso, a esclerose múltipla estabilizou e aí vieram outros atropelos, né, outras situações que todos nós vivemos em família, né, e aí isso me ajudou, de uma certa maneira, a superar esse quadro depressivo, como tenho conseguido até então. Opa, que legal. Olha, inclusive o Alexandre Ávila, ele é psicólogo, psicanalista, é colega seu. Ele fala que mesmo com as várias novidades que vêm surgindo na medicina sobre o tratamento da depressão, é grande, só vou ler um trechinho, Alexandre. Ele fala que é imprescindível, na minha opinião, que se faça um tratamento analítico. Quer dizer, o que ele está falando é análise, é terapia. Isso tudo é fundamental também, fundamental. Né? Gente, eu já falei isso 1000 vezes aqui no programa, falar de novo. Ajuda. Eu acho que a terapia tinha que ter vindo na cesta básica. Ajuda muito. Não é? Que é você entrar em contato com você, descobrir as suas potencialidades, descobrir quem é você e saber que você é além da Liliane, que tem esclerose múltipla e que está precisando, por enquanto, andar nessa cadeira de rodas. Nada que uma cadeira possa atrapalhar a vida da gente, que a gente aprende muito a viver bem melhor, às vezes, sentada do que de pé. Se quebra muito orgulho, se quebra muito... Você é quebrado pelas situações da falta de acessibilidade que a gente tem todos os dias e isso você aprende a ter uma outra ótica da vida. Engraçado, olha, você está falando uma coisa genial, que eu acho que é a dor, né, Gil? Essas coisas causam dor na gente, mas você aproveita a sua dor para aprendizado. Com certeza. Para melhorar como pessoa, para ver a vida de outra forma. Ela é mais que necessária e acho que sempre ela é um momento de aprendizado, um momento de evolução para todos nós. E esse fato que você disse da questão terapêutica, eu passei por muito tempo em busca de terapia, fiz terapia mesmo antes da esclerose múltipla, porque eu sempre gostei, amo muito essa área da psique. Com certeza te ajudou no depois também. Muito. Apesar de que eu fui um pouco atrevida de mergulhar um pouco na área da ciência da esclerose múltipla, o que não me adiantou muito, mas... o fato de ter iniciado a terapia me ajudou bastante depois. Pois é, depois você vai falar mais. Vamos entrar com o Fred Bono, que é Boni, que é músico, tem uma banda super legal, O Sex, né? Isso. E ele até trouxe o violão aqui, porque depois ele vai cantar um trechinho de uma música que ele compôs, porque os homens, gente... Claro, né? Para variar, as mulheres sofrem mais com a depressão que os homens. Depois eu quero saber se é hormônio, o que é, no segundo bloco. Sim. Você fala, os homens são minoria, mas nós temos um representante aqui que 2 para 1, olha aqui. 2 para 1, é isso mesmo, né? Olha, não foi pensado, mas, hein? Eu tenho uma teoria. Mas depois você fala. Tá, vamos ver, claro. Como é que você conseguiu... gente, depois ele vai contar mais da história, mas ele trabalhava no mercado financeiro e ele fez uma coisa genial, que ele deixou o mercado financeiro para fazer uma coisa que ele amava, que era a música, né? Que é cantar e tocar e depois você descobriu compor, né? Sim. Mas a gente fala assim que é uma coisa muito bonita, mas foi sofrida porque tudo isso trouxe depressão para você, né? Sim. Eu acho que o ser humano, o principal problema do ser humano hoje é ele olhar para fora e esquecer de olhar para dentro, saber aquilo que nutre ele. As pessoas hoje buscam coisas que elas não sentem vontade de buscar, elas buscam coisas que elas não sentem vontade de fazer. Tudo isso porque elas ficam expostas ao mundo, mas não conseguem sentir aquilo que elas realmente querem. Eu trabalhei 10 anos no mercado financeiro. É uma pressão absurda. Nossa. Quem trabalha no mercado financeiro sabe tanto que é desgastante. Mas não só isso, porque outras profissões têm desgaste, têm estresse, não vamos culpar o mercado financeiro. Mas a busca do eu, daquilo que realmente te nutre, daquilo que te faz sentir forte, que é a grande pergunta que eu acho que as pessoas têm que responder. Eu, quando consegui responder que é a música que eu queria fazer, cantar, o meu contato com o mundo, a minha relação com as pessoas, através da música, foi isso que eu percebi que eu tinha que tomar uma atitude. E você tomou atitude? Eu tomei atitude e comecei a melhorar. Eu gosto muito de ler.
a leitura ajuda muito a gente a perceber, porque a leitura é o contrário, né? É você que busca. Você na vida andando, você é alvo de tudo. Você, quando está lendo, você que está buscando. Então, é o processo inverso. E nessas leituras minhas, eu li sobre um pouco de filosofia de budismo, e ele fala do desapego, e eu percebi aonde estava aquela questão do desapego. Não é a questão de você não, vamos dizer assim, não aceitar ou fazer descaso com o seu sentimento. Não é isso. O desapego é você entender que tudo na vida passa de forma natural. As coisas são naturais. Um pássaro não faz força para voar. Então, nós somos seres humanos, somos animais. E isso, quando você mergulha dentro de si e começa a desapegar, a não desejar, as coisas começam a acontecer. Depois você vai contar mais, mas para terminar rapidinho esse bloco, só para a gente não perder o gancho, você acha que a depressão pode estar ligada a isso, a essa sociedade contemporânea? Sem dúvida. É competição, é muito consumo, então eu quero ter o que o outro tem e eu não consigo, eu quero ser o que o outro é e eu não consigo. Essa questão da frustração. Esse imperativo atual de ter que produzir para existir, né? Essa história do Fred e esse estalo que ele deu de que não era isso que estava te satisfazendo, né? Isso é muito responsável por isso que se chama atualmente de uma epidemia depressiva. Agora, é muito importante a gente fazer também uma distinção, Roberta, entre o que realmente é depressão, que é uma doença, o que é tristeza. E o que é tristeza e angústia. Porque as pessoas atualmente, elas têm muita dificuldade em viver a angústia. A Liliane deu o depoimento dela de como que o sofrimento, esse encontro que ela teve coragem de enfrentar, como que isso te fez crescer, te fez buscar e encontrar coisas, né? Genial então, isso dela, né? Porque tem mas, aliás, gente... essa turma que você trouxe é fantástica, né? Porque ela podia entrar numa coisa assim, ai, ó dor, ó céus, se colocar né? na posição de vítima. Não, que é a pior posição possível, né? Então, acho que o grande tchan de vocês todos, que nenhum de vocês se ancorou nessa posição de vítima. Mas deixa eu te contar. Vamos começar o segundo bloco, você explicando a diferença disso tudo, porque nós já estouramos esse primeiro bloco, então eu tenho que fazer intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta. Os contatos estão aí, quer falar com a gente? Ou então, telefone. Não, o telefone hoje é assim, ó. Liga pra gente. A gente volta daqui a pouco. E entra no facebook.com/Brasil das Gerais. Olha, nossa promoção lá é sobre leitura. É o livro que fez diferença na sua vida. A pessoa vai ganhar livros bárbaros, né? Quem ganhar, as 4 pessoas contarem melhor. Só entra lá que você vai entender do que eu tô falando. Só peço que curtam a nossa página, tá bom? Tchau.